Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quinta-feira nublada, sorocabana, deliciosa, para minha penúltima live, na teoria penúltima, né? Porque eu programei 20 e amanhã eu chego na 20ª, mas sábado eu vou ter uma que não rolou, que foi sobre eventos e eu e Carol iremos retomar. Hoje o tema vai ser muito bacana, com uma pessoa extremamente bacana e que eu quero muito que vocês aproveitem, questionem e que pílulas de reflexões, muitas reflexões, sejam colocadas aí na mente de cada um. A temática é mindset, especialmente mindset de crescimento. E eu convidei um amigo que foi meu coaching. O Paulo Paiva foi um presente que eu ganhei aqui em Sorocaba, porque a gente fez e tem vários projetos juntos. E é muito bacana entender como uma pessoa tão diferente de mim, assim, ele é extremamente organizado, extremamente dominante no quesito perfil que ele vai falar sobre também. E a gente se dá super bem e eu acredito que ele pode ajudar muito, seja como treinador de recursos humanos, gestão de pessoas, como coaching, como direcionador de carreira, são múltiplas funções desse ser humano. Então ele já está entrando aqui, vou aceitar já, sobre mente, pensamentos e crenças. Olá, Chegou! tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem também. E aí, Como vai animada? essa quarentena? Muito animada, sempre, todo dia. E você com essa energia aí também, tá animado na quarentena? Muito, muito, com certeza. E, Tá vendo? e contribuir, falar é a coisa que a gente mais gosta, né? A gente gosta. Eu gosto demais de falar, compartilhar e Sim, botar todo sim. mundo pra pensar. Bom, Paula, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu te admiro pra caramba, por isso que eu te convidei, porque nessas 20 lives eu falei muito com especialistas em cada área, né? A gente falou sobre várias vertentes da vida humana, mas essa eu tratei com a Anitta sobre consciência e fé, tratei com a Lauren sobre barra de axis, mas eu queria muito falar dessa questão de mindset. Seja por meio de tudo que eu li do livro do Mindset da Carol Dweck, como tudo que eu aprendo com você todo dia. Então eu queria que você se apresentasse e agradecer muitíssimo você ter topado o papo. Que legal, você tá numa vibe boa, né? Você tá nessa vibe de fazer live com tantos profissionais diferentes. E as que eu assisti, eu fiquei bastante empolgado, porque é uma coisa bem natural e, de uma certa forma, tem acrescentado para muitas pessoas, né? Eu acho que essa entrega é muito bacana, né? Sem busca de nada em troca, é algo natural. Então, tenho gostado bastante das suas lives e o público que você Muito tem obrigada. trazido é bastante agradável. E fico lisonjeado em fazer parte desse público, né? Então, Lógico vamos que lá. faria. Assim, a primeira coisa, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu sou um empresário no ramo de educação corporativa, né? E já estou atuando aí, já no mercado há 20 anos. Eu comecei no ambiente de indústria, minha formação, eu sou administrador de empresas e me apaixonei pela área de gestão de pessoas, pela área de DO, que é desenvolvimento organizacional. E aí fui me especializar cada vez mais. Então aí tem algumas pós-graduações no meio de tudo isso. E eu sempre entendo pessoas como estratégia, pessoas como algo que vai fazer a diferença, principalmente no momento de agora, né? As pessoas que estiverem conseguindo Disposta? manter seu trabalho, conseguindo ser produtivo, é muito importante também unir força com a empresa, com seus empresários, porque, de uma certa forma, é eles que vão fazer a diferença. Então, as pessoas, para mim, ela faz parte de uma estratégia, de uma organização. Aí eu tenho algumas formações, né? Então, eu sou formado como psicanalista também, porque eu fui me desenvolvendo e entendendo cada vez mais, dentro da área de recursos humanos, que existem vários subsistemas, eu me apaixonei pela área de treinamento e desenvolvimento. Então, o meu foco nesses 20 anos é sempre treinar e desenvolver pessoas. E aí fiz a formação em psicanálise, que me ajuda muito, né, como psicanalista, a ter um olhar mais clínico sobre o comportamento humano, unindo isso com estratégia de administração. Aí fiz a formação de coaching também. Então, utilizo ferramentas e instrumentos da metodologia de coaching para acelerar o processo de aprendizagem das pessoas.
E fui para a Índia também estudar psicologia transpessoal. Então, que transcende, né? Além do conhecimento técnico, além do conhecimento intelectual, vamos falar assim. Existem outros fatores que, de uma certa forma, eu acredito muito e consigo mostrar isso Eu para as também. pessoas. Isso é muito Muito importante. legal. Então, assim, de uma Muito certa legal. forma, quem é o Paulo? O Paulo é um empresário no ramo de educação corporativa individual, que eu atendo empresas e indivíduos, né? Como coaching, eu atendo muitas pessoas, você foi uma delas, foi um presente também te conhecer, participei de um processo de transição de carreira com você e foi muito bacana. E vendo você fazer tudo isso, isso é fruto do seu propósito de vida, é fruto de tudo aquilo que a gente discutia lá no processo de coaching e o quanto É você verdade. está irradiando isso para as pessoas, né, através do trabalho. Então, basicamente é isso. Basicamente, o cara nem viveu. Vamos lá. Bom, eu participei aí de algumas etapas de Paulo Paiva e uma delas foi muito bacana, que foi fazer esse coaching de carreira, né? Que eu saí do sistema CLT e comecei a empreender, graças também a uma amiga maravilhosa, Luísa, que nos conectou. E que Bom, deve estar vamos nos lá. assistindo. Deve, porque ela é muito querida, ela está sempre presente. Quando eu falo de mindset, é um termo em inglês, mas que no resumo da ópera a gente está falando de pensamentos e crenças, né? Eu quis falar e tematizar como mindset de crescimento, porque é a minha aposta como prosperidade para o ser humano, né? Porém, eu queria que você começasse falando sobre essa programação dos pensamentos e crenças. Como que você entende os vários perfis de seres humanos e como que a gente pode se programar para ser esse crescimento, esse positivismo? Tá, geralmente eu procuro explicar para as pessoas de uma forma para ficar um pouco mais simples e para a gente tentar diminuir, porque quando a gente fala de estilo, perfil de pessoas, a gente tem vários perfis. Então eu sou especialista de uma ferramenta chamada DISC, né? Tenho conhecimento de outras ferramentas como PI, o Quantum, são ferramentas de leitura e de análise comportamental. Como especialista de DISC, eu geralmente falo para as pessoas que existem 4 modelos de pessoas, né? E que eles vão se desdobrar em 36 talentos mundiais já estudados. Mas esses 4 modelos Super são simples. super simples. O que a gente precisa sair daqui dessa live entendendo que é o seguinte, existem 4 estilos de pessoas. Dominantes, influentes, estáveis e conformes. Só que eu tenho 4 pessoas, 4 perfis altos e 4 perfis baixos, que eles são antagônicos. Da mesma forma que eu tenho um dominante, que ele é extremamente controlador, ele é mais agressivo, ele geralmente é um estrategista, geralmente ele está num perfil executivo, um perfil gerencial, um perfil de liderança, muitas vezes, você tem um líder mais democrático, que isso seria o perfil antagônico dele. Da mesma forma que eu tenho um influente muito comunicativo como você, que você é um I puro, então é um puro influente, geralmente ele é E criativo, ele é inovador, ele gosta de conversar, ele gosta de relacionamento, quanto mais melhor, isso é muito importante ele se relacionar socialmente. Eu tenho o antagônico, que é aquele baixo, né? Que é uma pessoa extremamente cética, mais reservada, com uma comunicação um pouco mais dura, um pouco mais negativa, até quando você está de frente com baixo I. Aí você tem sim, o alto S, porque diz que é em inglês, né? Mas que a gente chama de S de estabilidade. E o alto estável geralmente não gosta de muitas mudanças. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, com a pandemia, que necessita de várias correções de rota, muda o nosso comportamento, muda o nosso jeito de trabalho, o nosso jeito de se relacionar na sociedade, é muito difícil demais. para um alto estável, né? Um estável tem muita dificuldade de mudar. E se você pegar, tiver no trânsito com ele, você fala, não, vira à direita. Ele não vai conseguir fazer isso rapidamente, né? Ele não vai ter esse reflexo, não faz parte da estrutura dele. A mudança precisa ser algo planejado. O antagônico é o contrário. Ele cria uma instabilidade, né? Só que a gente entende instabilidade como algo ruim, porque a gente provavelmente pensa no modelo mental no sentido de que a Cultural pessoa antigo. isso, exatamente. Aquele modelo que, poxa, é uma pessoa instável. Não, a instabilidade, ela não impulsiona para frente. Faz com que você se torne uma pessoa mais produtiva, que você tenha tomada de decisões mais rápidas. Então, esse seria o perfil antagônico do estável. E os conformes, né? Eu tenho a alta conformidade, que é uma pessoa que é muito ligada a regras, a formas, a caminhos muito prontos. Eu falo que é aquela pessoa muito educada pedagogicamente, slide 1, slide 2, slide 3,
não posso assistir uma série da segunda pegando do meio para o fim. Então ele tem um processo que ele precisa ter todo um... Ele é muito lógico e, ao mesmo tempo, eu tenho um baixo conforme, que ele tem um pouco mais de flexibilidade, ele brinca um pouco mais com isso. Mas também muito atrelado a regras e políticas. Então, isso seriam os 4 perfis altos, 4 baixos, que de uma certa forma se transformam em 36 talentos. E esses 36 talentos eu tenho que entender disso, reconhecer essas pessoas, porque eu falo com gestores, com líderes, presidentes de empresa, eu falo com executivos, que são cargos muito específicos, né? E também falo com empreendedores. E aí você precisa ter essa leitura rápida para poder ajudá-los a tomar a decisão. Então, aí, nessa onda de ajudá-los, perfis completamente diferentes, como rumar, pelo menos direcionar essa questão de ter um mindset de estar aberto, né? De crescer, de prosperar e tirar dessa vibe negativa. E falo isso especialmente nesse momento de isolamento, em que as pessoas tendem a deixar a mente no mundinho delas. Parece que lá fora virou algo paralelo. Então, como conseguir ajudar ou direcionar tantos perfis diferentes para um mindset bem positivo e um pensamento bem crescente? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é que elas aprendam. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito interessante das pessoas aprenderem a se reconhecerem, mesmo que seja de uma forma forçada. As pessoas estão tendo a obrigação delas para com elas mesmas, coisa que muitas vezes o ser humano ele não foi formado para ter esse tempo, né? Então agora é o momento que você está ficando mais tempo dentro de casa, agora é o momento que você está encontrando mais com seus filhos, você está ficando mais tempo com o teu marido e vice-versa, né? Com a sua esposa, com as pessoas que você ama. E, de uma certa forma, esse confinamento faz com que você comece a refletir sobre alguns vícios, algumas coisas meio estranhas que você tem e que o outro tem também, e que, de uma certa forma, não é nada de estranho, aquilo ali é você, na sua rotina, mas que você não estava acostumado a enxergar, não é? Anteriormente, né? Na correria não dava tempo, né? Na Agora correria tá não dá dando. tempo. Talvez agora dê tempo da gente reconhecer, nossa, o quanto você é bonita, o quanto você cozinha bem, ou quanto você é organizada, quanta coisa você faz, né, para você poder administrar o dia. E é o momento de um reencontro consigo e de rever determinados valores que talvez eu tinha mentalmente, que são as crenças limitantes, e que você está vendo que não serve para nada. Se a gente olhar hoje, socialmente falando, está todo mundo dentro do mesmo mar. Guardem isso, está todo mundo navegando no mesmo mar. Países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, como você quiser chamar. Está todo mundo no mesmo mar. Mas depende de que barco você está. E aí esse barco é o modelo mental positivo ou negativo. Se você acha que só está morrendo gente, se você acha que realmente está tudo muito ruim, embora tenha uma condição ruim, que é o aqui e agora, nós estamos num estado que tem muito recurso, tem muita tecnologia, mas quando a gente vê outros estados, como Manaus, por exemplo, a gente sabe que o negócio lá está muito crítico. É muito crítico mesmo, né? Sim. Então a gente precisa ter essa visão do agora, mas ao mesmo tempo precisa saber como que eu quero navegar nesse mar. Esse mar é chamado mercado, esse mar é chamado eu. Como que eu me reconheço no meio de tudo isso? Então as pessoas precisam começar a ter esse diálogo interno, aprender a se conhecer para eu conhecer o outro, mas esse outro está muito do meu lado, está muito próximo a mim, né? Não é o outro lá de fora. A gente fica muito preocupado com o outro lá de fora. Não, está dentro de casa, está com quem a gente está confinado, e aí você começa a perceber coisas diferentes. Não é? Isso é muito engraçado. A palavra reconhecer é uma coisa muito louca. Porque assim, tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro. Então a gente não caça fora para colocar. A gente busca conhecimento, a gente estuda diversas disciplinas para se aprimorar. Mas todas essas características, identificações, tá tudo dentro da gente. Só que esse rat racer da vida corrida, de não ter tempo, deixa a vida passar. E a gente não vive, Sim. a gente só vê passar. E o legal é a gente lembrar que é o seguinte, todo esse conhecimento, como nós somos formados, ele vem de uma história. Você não consegue abandonar essa história, né? Então, ela faz parte de uma história. Aí vem um pouco mais da psicanálise, né? Que eu utilizo muito nesse sentido. Então, você tem que reconhecer da onde você vem, quais são suas origens, quais são suas limitações, aceitar suas limitações para algumas coisas, aceitar que você pode desenvolver outras habilidades.
aceitar que você Perfeito. pode pensar diferente, sim, mas olhando para dentro que eu consigo fazer essa transformação, né? E aí você conta, lógico, com vários recursos fora, como o processo de um coaching, o processo de uma mentoria, ferramentas que você consiga quantificar um pouco esse raciocínio seu. Então, hoje existem estratégias muito, muito bem articuladas para você fazer mudança de comportamento. Sim. Isso é muito importante. Sim. Sim. E quando você fala sobre essa questão do saber como fazer essa estratégia na sua própria vida, o que você falou sobre não comparar é o passo número 1, né? Não dá pra gente olhar a vida do Paulo, acompanhar o Instagram do Paulo e querer ser Paulo. Porque Paulo é Paulo com a bagagem de anos que ele construiu. Mas é legal ter como inspiração. Então, para não atrapalhar o mindset, por exemplo, de um ser humano que tem um mindset fixo, tipo assim, nossa, eu gosto de feijão embaixo do arroz. Se não tiver assim, eu não vou almoçar. Então, é um negócio assim, ressignifica tudo isso, né? Tem gente passando fome. E isso também vale para a carreira corporativa, né? Você nem sempre precisa realmente daquele modelo que você está acostumado há 28 anos. Então, tá tudo isso também ligado à PNL, né? Quando você fala de programar. Essa reprogramação, que a gente chama de técnica com auxílio da modelagem, eu sempre falo, a gente precisa de exemplos. Da mesma forma que algumas pessoas se espelham, nós nos espelhamos em alguns profissionais, eu tive também essa percepção frente a alguns Ou celebridade, né, Paulo? ou celebridade, alguns executivos que eu já tive trabalhando com eles, eu emprestei deles aquilo que eles têm de melhor. Né? E isso me trouxe até onde eu estou hoje. Então é muito importante. Quando a gente fala em emprestar é aquilo que aquela pessoa tem de habilidade e eu gostaria e desejo praticar. Não adianta ficar só no conceito de eu desejo a ter aquele estilo de vida, né? Que é o que as redes sociais trazem. As redes sociais, elas trazem muita informação visual, né? Auditiva, visual e até sinestésica em alguns momentos. E de uma certa forma isso faz com que as pessoas... algumas pessoas ficam extremamente entusiasmadas com aquilo ali, porque acaba achando que aquilo dali é um bom modelo. Mas para eu atingir, sei lá, aquele corpo perfeito, para eu manter esse tipo de estilo de vida, eu preciso ter um comportamento também. E as pessoas esquecem disso. Né? Você olhar para o outro lado e achar que aquilo ali é bacana e pode ser um modelo para você, não tem problema. É bem diferente de inveja, né? Quando eu olho para aquilo e desejo aquilo no sentido de querer ser igual ou ter o comportamento, atingir determinado sucesso ou aprender algo diferente, é bacana. Isso, de uma certa forma, é bastante salutar. Mas eu preciso não só pensar nisso, eu preciso também compartilhar de comportamentos que me levem a esse resultado. E aí... algumas pessoas estão a fim de fazer esse caminho e nem todas estão a fim, né? Então, tem pessoas que vão ficar ali o tempo todo olhando pela janelinha da vida do outro, da vida da sociedade, mas elas não vão ter sucesso, isso eu posso garantir para você. Por quê? Porque elas não têm um comportamento correspondente com aquilo que aquela pessoa está fazendo. E é muito louco, né? Quando a gente fala de mindset, a gente tá falando assim, ó. O tempo na minha vida é o mesmo tempo que você tem, que a Bíblia Diniz tem, que Luísa Trajano tem. A gente tem 24 horas para fazer o que dá para fazer. Só que a gente tem, o ser humano, né? Tem a questão de buscar a vida do outro, que eu não tenho a ferramenta que o outro tem. Então, eu acredito que nessa questão do mindset de crescimento, e eu creio muito que coaching, o processo de coaching na minha vida ajudou muito em relação a isso. Por quê? Porque eu estava na onda do vício de que eu queria carreira, eu queria cargo. Por quê? Porque eu fiquei 15 anos em São Paulo sendo condicionada a buscar isso para minha vida. Porque, esse é o modelo que você aprendeu. Exato. Só que eu tive que ou virar a chave ou incorporar que eu poderia ser chefe de mim mesma. Então, eu queria também aproveitar um pouco do seu intelecto nesse sentido. Tem gente que segue a roda rodando. É quase aqueles Charlie Chaplin, né? E vamos lá na Revolução Industrial. Tem gente que tá tudo bem, gosta de ser subordinado, gosta de bater o cartão, ganha o ticket de alimentação, ticket de refeição. Mas tem gente que não se vê nisso tudo e não vê mecanismos de soltura, né, de libertação. Como que essa questão do pensamento e crença, você acredita que, de um modo autogestão, é possível fazer?
Se a gente partir do princípio que a gente falou lá de 4 estilos de perfil, dominante, influente, estável e conforme, essas 4 pessoas, elas existem na sociedade, elas estão dentro das nossas casas, nós somos elas, e de uma certa forma também essas pessoas estão dentro das empresas. Algumas pessoas, quando você começa a olhar para a carreira em si, você começa a perceber, algumas pessoas escolhem uma carreira segura, uma carreira do emprego. Eu falo aqui, eu sempre falo assim, o concurseiro, o que ele está buscando? Ele está buscando uma segurança de trabalho. Ele não a falsa estabilidade do salário. Ele não é aquele cara que ele busca uma carreira ascendente de uma forma tão dinâmica. A pessoa que busca um ambiente corporativo, ela busca crescimento, não é? Então, tudo isso vai trazendo e vai performando aquilo que a pessoa é, qual é o perfil dela, quais são as escolhas dela. E isso faz com que essa pessoa ela tenha um determinado comportamento diferente da outra. Né? Então não tem nada de ruim uma pessoa que seja, por exemplo, eu já tive o prazer de estar com o Roberto Justus algumas vezes, né? Atuando em algumas coisas e assistindo alguns trabalhos dele, e muitas vezes eu falava, puxa, é muito interessante isso que ele fala, pessoalmente, porque eu tive essa condição de estar próximo dele, de ouvir ele e de receber feedback dele. E aí eu fico pensando, falei, puxa, mas isso é muito bom, é isso que leva o cara. O cara é extremamente agressivo com o mercado, agressivo no sentido de falar quem é o colaborador que ele está fazendo errado, né? E ao mesmo tempo ele dá um direcionamento muito direto, mas nem todo mundo recebe isso muito bem. Muito bem. Né? Leva bem pro pessoal, né? Um afetivo Exato. Lá dentro. E da mesma forma que nem todo mundo recebe, você chegar abraçando, beijando e floreando e contando um monte de coisa e aí depois chegar no ponto. Não, tem pessoas que não se sentem bem nesse mecanismo. Cada um tem um jeito, né, de realmente de corresponder a um nível de comunicação, a um nível de expectativa. E essa comunicação é eu para com o outro, né? Não é só comigo. Então a gente precisa aprender a lidar. O que eu ensino às pessoas, muitas vezes, e você fez parte disso, é te dar possibilidades. Você vem de um mercado de 13 anos, por exemplo, na área bancária e na área corporativa, né? Que de uma certa forma tem o mesmo padrão de trabalho, né? Cobrança, indicadores, coisas muito fortes. Números, metas. Mas ao mesmo tempo você fala, puxa, sabia que você podia usar todo esse nível de comunicação, todo esse nível de inquietude, dessa questão de criatividade que você tem, de pensar fora da caixa o tempo todo e ser dona de si mesmo, foi aí que você vira a chave e fala, puxa, eu tenho possibilidade, eu tenho capacidade realmente de fazer outras coisas, né? Só que aí eu preciso partir para uma estratégia que é uma estratégia menos segura, porque eu tenho que correr atrás da minha condição diariamente, não é? Isso mas é legal, Sim. Porque é assumir riscos. Isso aconteceu comigo com 26 anos de idade, né? Depois de 9 anos de ambiente corporativo, eu acabei falando, puxa, eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou atuar em outras empresas, eu sempre estou dentro das empresas e de grandes empresas, treinando, desenvolvendo líderes profissionais e, ao mesmo tempo, também tem essa aproximação que eu falo que é a pessoa individual, que é quando eu atendo ela no meu escritório. Isso traz para mim esse aconchego e eu não me distanciei daquilo que eu tenho como propósito, que é fazer mudar o mundo através de desenvolver as pessoas, entregar aquilo que elas precisam. Mas lógico que não, eu sempre falo isso, não massificando. Vocês não vão me ver massificando todo esse conhecimento. São momentos onde existe uma empatia entre eu e a pessoa que me escolheu, ou eu e a empresa que me escolheu, para que a gente possa desenvolver um projeto bacana e unificado, né? Porque a gente acredita nas mesmas coisas. É muito legal. A Regina, que está escrevendo aqui, ela também trabalhou na Skin e ela também tem a mesma pegada da gente. Ela é tão louca quanto a gente, assim, de e ela é de Indaiatuba. Muito gente boa. Ela cuida de live trade, trade marketing, live marketing. E eu queria também falar um pouco sobre isso. O porquê que a Regina e eu nos atraímos num voo, né? A gente tem uma vibe muito de fazer, de realizar, de cuidar de si. Quando você tem um mindset fixo, que é aquela questão de, eu só queria o dinheiro do churrasquinho de sábado. Na verdade, eu tô bem aqui, tá tudo bem, do jeito que tá, não quero crescer não, né? Às vezes a gente tem uma atitude reativa de querer mudar essa pessoa, né? Tipo, não, vamos pra frente. Às vezes faz sentido, ela só tava precisando de um empurrão. Às vezes as pessoas não estão no momento de aceite desse tipo de estímulo, né? Só que tem a aglutinação. O mindset tende a nos agrupar
em relação a pessoas que pensam como nós? Sim, sem sombra de dúvida. Essa semana mesmo, acho que nesses últimos 15 dias, dois profissionais da mesma área de atuação do que eu faço, que é coaching com pessoas, me ligaram, né? De uma certa forma, como que a gente olharia para isso? Seriam concorrentes, mas eles são de outros estados, são de outras regiões, e falaram, Paulo, não é por nada, eu estou te ligando porque você é um modelo que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto, e foi muito engraçado, porque um é um psicólogo e o outro é psicólogo e coaching, e o outro é puro coaching, né? E ele falou assim, cara, eu preciso de uma dica sua, porque eu sempre vivi muito de 80% dos meus treinamentos, em company e tudo, e vejo que você está ativo o tempo todo, mesmo numa situação crítica como essa, está produzindo muito, etc. O que você tem feito? Então eu falei, vamos bater um papo? Liguei lá o Skype, ficamos conversando, fazendo um trabalho. De Então, brainstorming mesmo. o que acontece? Voltando para isso que você falou, puxa, duas pessoas em 15 dias olharam que eu poderia contribuir com elas, e de uma certa forma, na hora que a gente começou a discutir, que a gente começou a falar de trabalho, de atividades, a gente não estava discutindo isso. O que a gente entendeu? A gente estava discutindo propósitos, os nossos propósitos estavam alinhados. E é aí que une as pessoas, não é? Então eu sempre falo para uma pessoa, algumas pessoas que trabalham para mim, não é um simples fato de, você sabe muito bem disso, você já participou de algumas reuniões, não é simplesmente o fato de você me entregar um produto ou um serviço, mas você tem que estar atrelado com o propósito do que nós estamos fazendo. Isso é muito importante. Então, é isso que nos atrai. E sim, as pessoas, elas se unem de uma forma energeticamente falando, né? Elas se unem, sim, dentro do mesmo propósito. É comum. E aquilo que repele, aquilo que é muito estranho, muitas vezes a pessoa vai tentar te deixar em dúvida. E às vezes são pessoas muito próximas, né? Não Vai precisa ir tentar muito te longe. induzir para um caminho diferente. Vai tentar induzir, você está ficando louca, você está ficando louco, não é isso. O que você está falando não tem nada a ver, não tem lógica. As pessoas, porque elas não conseguem ter o mesmo modelo mental, trabalhar razão e emoção juntos, que isso seria o ideal, e é para isso que muitas vezes um processo de coaching acelera isso. Aquele que é muito racional, a gente começa a fazer com que ele trabalhe um pouco mais com os insights, com o feeling dele, e aqueles que são muito emocionais precisam aprender a quantificar, qualificar um pouco antes de se posicionar. Isso faz com que a pessoa ganhe um mindset extremamente mais elástico, né? E muito mais forte, muito mais poderoso. Eu sempre falo, a gente não precisa treinar somente o músculo, né? A gente precisa treinar o cérebro. E treinar o cérebro é estar o tempo todo conversando, é o tempo todo exercitando, lendo, estudando, para que você tenha ferramentas de enfrentamento, né? Essas ferramentas de enfrentamento vêm através do conhecimento. Não tem outro caminho. É muito louco. E olha só, é uma coisa tão louca que assim, a gente pode chegar ao ponto de falar de Alzheimer, né? Que não se sabe todas as causas dele, assim, Sim. mas já está nítido da questão de não trabalhar o que é de desconforto o seu cérebro pensar. E é muito incrível, assim. Ontem a live foi com a Mariana, ela é uma empreendedora em Bauru, mas ela tem, tipo, 7 frentes abertas. Não se cobre de ser 100% maravilhoso em tudo. Muitas vezes você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que eu acredito muito nessa questão que você falou. O questão do estudo. Você está buscando, você está botando a mente para trabalhar e você é uma pessoa insaciável, né? Eu sou, muito. E assim, a questão do estudo não é essa questão de estudo que às vezes a gente coloca na cabeça que é aquele estudo chato, aquele estudo que a gente tinha no passado. Pedagógico, né? Eu chamo de andragogia hoje, né? Porque a gente fala com adulto, né? É o processo andragógico. Quer dizer, você pode estudar 15 minutos agora, estudar 15 minutos depois, você pode ir para um livro, depois você pode ir para um filme para poder conciliar aquilo, você pode fazer um curso à distância, você pode chamar uma mentoria agora, nesse momento, e estar falando, conversando, pedindo uma orientação. Você pode você não precisa construir sozinho o seu projeto, que é isso que é mais importante. Então, esse estudar, esse desenvolvimento, eu procuro sempre estar ativo mesmo. Eu procuro sempre estar lendo, eu procuro sempre estar folheando. Às vezes nem concluo aquele livro, mas já começa com outro, porque às vezes eu vou pegando recortes daquilo que me abastece, me gera conhecimento e combustível para poder dar conta do dia a dia, né? E principalmente dos clientes, né? Cada cliente ele exige uma estratégia. Ontem eu tive um atendimento mais ou menos de 8 pessoas. Então, assim, cada um tem uma necessidade. Um é negócio, o outro é carreira, o outro é autoconhecimento, o outro é muito mais decisão já, porque está num processo avançado de planejamento, o outro é uma questão financeira.
São Sim. vários assuntos para você dominar. E aí você sabe, né? Quando a gente fala de coaching no mercado, e por isso que eu não gosto de ser muito intitulado coaching, porque antes de coaching eu sou administrador de empresas, né? Eu sempre falo o seguinte para as pessoas: coaching é mais uma ferramenta, mais um método que eu coloco, porque de uma Exato. certa forma já foi muito deturpado, né? Tudo isso, né? As No pessoas tiveram Brasil. uma confusão muito grande no Brasil do que é coaching, que é uma coisa maravilhosa, que ajuda muito, né? Que tira as pessoas realmente de um processo de inércia e faz com Do que essas pessoas conforto. tenham crescimento. Essa zona de conforto ela é quebrada em curto prazo de tempo e, de uma É. certa forma, as pessoas banalizaram isso, né? Porque todo mundo é coaching hoje. Então, isso é um fator. Eu acho que a história de cada profissional diz exatamente o que ele tem. Então, por isso que eu falo, trabalhar com grandes massas, muitas vezes, nunca foi meu intuito, nunca foi a minha forma de trabalho. Eu prefiro trabalhar, digamos, pontualmente no projeto de vidas, de pessoas e de Sim. empresas que, de uma certa forma, chegam até mim. E é muito bacana esse caminho que eu já construí já há 20 anos. Sim. Pensando aqui nesse nosso momento de quarentena também, eu tenho alguns casos, assim, bem próximos a mim, dessa questão de demissões, a questão de deprê e a questão de não sair da cama. Do tipo, essa vida parou. E na verdade a vida não parou, né? Então, pensando nisso também, algumas pessoas, até tenho algumas amigas que pensam parecido comigo, no sentido de se relacionar é uma forma também de você buscar conhecimento, ouvir das pessoas o que elas pensam também de você e poder desenvolver, às vezes, um mindset que estava meio que escondido. Tá tudo dentro da gente, né? A gente só vai fuçando e cavando. Mas hoje você vê essa questão do comportamento mais depressivo, do pessimismo, muito ligado hoje, né? A esse momento de reclusão e das pessoas se sentirem uma bosta, tipo, não tô servindo para nada. Eu tenho uma visão, que é uma visão um pouco mais socióloga do negócio, porque assim, a gente vive num país muito rico de recursos naturais, de criatividade, de empreendedorismo, de hands-on, mão na massa, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente vive a escassez da pobreza intelectual, da falta da educação, do conhecimento. Ontem eu vi uma matéria que a Fátima Bernardes estava fazendo na GNT e realmente faz sentido. As pessoas elas não estão acostumadas a usar máscara, as pessoas elas colocam a mão no nariz, elas não foram educadas para utilizar esse instrumento, né? Então a gente vai outros aprender com o hábitos. tempo. A gente vai aprender com o Sim, tempo. Então todo mundo está no processo de aprendizagem. Então quando a gente olha sim. essa questão social, Brasil, isso deixa muito a desejar, né? Porque da mesma forma que muitas pessoas, nós estamos aqui conectados através da internet, tem várias outras pessoas nos ouvindo, nós estamos falando de coisas extremamente, talvez, que traga relevância para as pessoas, tem muitas pessoas que elas não têm acesso a isso. E quando que a gente acabou... Se você acredita que na hora que eu comecei a assistir uma matéria, embora o governo esteja distribuindo o dinheiro, tenha falado de um aplicativo, da Caixa, etc., e aí vem aquela matéria assim, nem todo mundo tem internet. Né? O governo tem que pensar, não é a sua ação de dar o dinheiro. Eu tenho que dar o dinheiro, eu tenho que dar o celular, eu tenho que dar o aplicativo, eu tenho que dar o acesso à internet. Ferramenta. Olha que nível que a gente está. Não adianta dar o álcool gel. A pessoa precisa ter água e sabão dentro de casa. E aí a gente entende que não tem esses recursos básicos. Então, Perfeito. eu sempre falo que o que a gente tem aqui, e geralmente quando eu estou dando aula, porque eu sou professor convidado de pós-graduação para falar sobre comportamento, sobre carreira, eu sempre falo o seguinte, isso que vocês têm aqui é um luxo, né? Uma pessoa que consegue hoje se formar ainda, buscar essa graduação, fazer uma pós-graduação, terminar seu idioma, ou fazer uma viagem para fora do país, fazer seu intercâmbio, isso é luxo, isso é para poucos. Então, o país é muito grande nesse sentido. E é um país com muita pobreza intelectual, né? Você vê tanta bobagem sendo dita nas redes sociais, tantas pessoas que muitas vezes julgam e não entendem nada de política, não entendem nada da visão social, não entendem das necessidades do que um país precisa, do que uma cidade, do que um município precisa. Isso afeta totalmente. Porque a modelagem E não, mental... e não só ouvem, né? Não só Compartilham. ouvem, como compartilham, se agridem, né? Se defendem de uma forma como se a gente estivesse vivendo uma guerra.
E isso é muito ruim, porque é uma mentalidade muito baixa. Dentro da psicologia transpessoal, a gente fala dentro de uma questão energética mesmo, porque de uma certa forma é o ambiente, é a cultura que muitas vezes ela está nutrindo para baixo, ela não desenvolve, né? Então isso é muito complexo. E assim, o que eu vejo hoje é essa questão da influência. Traduzindo, modelo mental pobre, né? E é incrível como você pode ser pobre financeiramente, ter recursos escassos e ser um modelo mental rico, né? Muito. Cheio de ideias e vontade. Isso você até me fez me lembrar de um aluno uma vez. Esse aluno, ele trabalhava num restaurante e assim, ele saía toda sexta-feira, ele pedia para sair meia hora mais cedo. Eu dava aula numa sexta-feira. E aí um dia eu parei e perguntei para ele, olha, já é a terceira sexta-feira que você está pedindo para sair mais cedo, você está saindo com meia hora mais cedo. Não é, professor, porque eu pego uma atividade num restaurante e vou até 2, 3 horas da manhã, porque é isso que me ajuda a pagar o transporte, pagar as coisas. E ele falou assim, e eu ando praticamente 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, a pé, para não gastar o dinheiro. Você acha que esse jovem não vai ter sucesso? Lógico que ele vai ter sucesso. Lógico que vai. Depois de alguns anos, eu vi que ele estava se formando na área de gastronomia. Então, assim, lógico que ele vai ter sucesso. Porque o esforço dele é totalmente diferente. O discurso, a teoria e a prática é muito diferente. Então, eu não vejo sucesso sem esforço, não é? E isso cada vez vai se tornar mais difícil. E também me fez lembrar agora... Isso tem a ver com o valor, né? O valor que a gente dá do músculo trabalhado com 1 hora de workout que nem louco é diferente de tomar uma pílula e o negócio crescer, né? Claro. E você me fez lembrar de uma série, de um documentário que eu assisti essa semana, acho que foi terça-feira ou segunda. Eu terminei, acho que 1 hora da manhã para assistir esse documentário. É sobre uma empresa chinesa que ela montou, ela veio para os Estados Unidos. E aí teve uma hora no meio da série que o chinês fala assim para o americano, cara, vocês levam uma vida de príncipe, uma vida rica. Ele falou, mas por que você vive uma vida rica, uma vida de príncipe? Ele falou assim, cara, vocês trabalham aqui 8 horas por dia, vocês folgam 8 vezes praticamente dentro do mês, né? Os finais de semana você não trabalha. Nós trabalhamos 12 horas por dia e trabalhamos praticamente todos os sábados. Toda vez que a empresa nos solicita, a gente está lá disponível. E nós estamos aqui nos Estados Unidos trabalhando e deixamos a nossa família lá no nosso país. E a gente só tem 2 visitas no ano para ver a nossa família. Então eles deixaram filhos, tudo em busca daquilo. Eu não estou falando que esse modelo é melhor do que o outro, mas eu estou falando que, lógico, que é uma potência que é a China hoje, ela não chegou a ser uma potência da noite para o dia. Provavelmente, se você contabilizar a carga horária de um profissional trabalhando na China hoje é muito maior do que nós trabalhamos hoje, porque se a gente emenda feriado, carnaval e tudo mais, qual é o nosso modelo mental? Nosso modelo mental, qual é o próximo feriado? A pessoa, ela está passando necessidades agora, ela está sem job, ela está sem trabalho e ela está esperando um horário, um momento para ela poder folgar. Olha a mentalidade. E isso eu tenho pessoas muito próximas de mim. A pessoa falou, nossa, mas Paulo, você está respondendo e-mail no feriado? Paulo, você respondeu isso 2 horas da manhã? Paulo, você respondeu isso 6 da manhã? Óbvio que sim, porque eu sou a minha própria gestão em si. Perfeito. Se eu deixo de fazer essa gestão sobre mim, sobre o meu trabalho, quer dizer, eu estou abrindo um espaço para não dar certo. Eu não estou nem preocupado com o outro. Eu estou preocupado comigo nesse sentido. A sua fala tem um monte de elemento aí, mas eu vou fracionar, né? Aí depois a gente foca no trabalho, né? Eu me empolgo, né? A primeira essa questão do trabalho dolorido é um problema. Porque se tem dor no trabalho, você entende como um martírio, né? Parece que você tá indo pra forca. E quando você tem um prazer no trabalho, o negócio vai por osmose. Então a sua mente não entende ir trabalhar como algo muito negativo, que te leva para baixo, você não vê a hora de chegar sexta-feira. Então isso também é algo que a mente muda, né? Que de certa forma, esse é um caminho que eu trilho muitas vezes, que assim, é difícil até para as pessoas que atuam junto comigo, porque para me acompanhar... Não é difícil não, senão a Tati não estava aí, ela gosta. Precisa de muita velocidade. Eu não falo que, às vezes, o Paulo não está fazendo nada. Não existe o Paulo não está fazendo nada. Nunca foi assim, nunca vai ser assim, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, eu sempre digo da seguinte forma.
o trabalho em si, ele não foi feito para o homem. O homem nasceu com todas as suas riquezas naturais, ele podia plantar e tudo, historicamente falando isso. Então, é a lei do mais forte sobre o mais fraco. Então, eu sempre preciso fazer o meu trabalho para que eu seja recompensado por alguém que é mais forte, né? Então, essa é a visão. E aí, muitas pessoas entraram nesse estágio de conforto. Então, eu entro nesse estágio de conforto e preciso do trabalho. Mas você não vê a sociedade... Quando começa a haver demissões, você não vê ninguém falando assim, puxa, eu poderia desenvolver algo em casa, eu poderia... Poucos vão falar isso, que são as pessoas com uma visão empreendedora. Eu preciso de um outro emprego. Eu fui demitido, eu preciso de outro emprego. A pessoa ela não consegue ter essa percepção. Por quê? Porque isso foi uma mentalidade, foi um modelo mental embutido, né, que é a lei do mais forte sobre o mais fraco. E isso, de uma certa forma... Olha lá, a Tafra tá falando que fica maluca comigo. Tem que ficar mesmo. Imagina! Por isso que ela emagreceu 50 quilos. Então, por isso que ela emagreceu, é isso mesmo, não dá tempo de comer mais. Então, eu sempre coloco isso para as pessoas. Eu procuro mostrar para as pessoas que a gente precisa estar se reinventando o tempo todo para que a gente consiga achar outras alternativas. E discutir trabalho comigo, eu falo, existe coisa mais prazerosa do que o trabalho? Muitas pessoas que estavam reclamando dos seus trabalhos, que estavam com o saco cheio do trabalho, hoje elas estão pedindo para voltar. Elas estão pedindo para voltar. Eu tive uma reunião com alguns profissionais esses dias de uma grande empresa, as pessoas estavam implorando para voltar. Só não pode voltar por uma questão da norma do RH e do que o governo tá colocando. Tá pedindo. Mas, de uma certa forma, o RH recebendo ligação, e aí, quando que a gente volta? Quando que a gente volta? As pessoas querendo voltar a trabalhar. Não é? E o interessante, não é o dinheiro no bolso, porque muitos mantiveram... Não, porque o que a gente discutia 60 dias atrás, eu estava falando isso hoje, é muito diferente o que a gente barganhava 60 dias atrás e o agora. O agora teve um corte, o agora eu preciso me sentir útil, eu estou me sentindo impotente. Aí muitas outras coisas acontecem socialmente falando, né? Você vai ver o desemprego, você vai ver empresas que não estavam planejadas, que elas vão quebrar sim, você vai ver pequenos empreendedores que já estão fechando as portas, porque eu sou aquela pessoa que o pouco que eu saio na cidade com necessidade, eu estou prestando atenção. Tá tendo mais... já vi estabelecimentos fechando, já vi estabelecimentos sendo substituídos. Prestem atenção nisso para você ver. Realmente essas coisas estão acontecendo. Mas, da mesma forma que outras pessoas estão criando, inovando e trazendo coisas muito diferentes nesse momento. Sim. E olha que legal. Muita. E assim, oportunidades, né? A questão do mindset de crescimento, a gente tem exemplos inúmeros. Seja a fulana tem 60 anos e nunca pensou em vender pelo WhatsApp. Teve que se virar, tá fazendo marmita que nem louca aqui no condomínio, vendendo a rodo. Tem uma pessoa, um amigo próximo, que ele conserta notebooks. Entrava ali 10 notebooks por semana, 7. O que aconteceu? As pessoas foram para os seus notebooks. Ele tem, tipo, 100 na semana, né? Só que assim... agora, Dia das Mães, por exemplo. Dia das Mães. Quantas pessoas não estão fazendo seus e-books, sua lista aí de produtos e serviços, né? E oferecendo para as pessoas. Você não precisa sair de casa, né? Então, você precisa de um produto de beleza, você fala com alguém, com algum revendedor, vai chegar na tua casa. Se você quer trabalhar, quer dar alguma coisa comestível, sei lá, um chocolate, quer fazer algum tipo de encomenda, as pessoas elas tiveram que se adequar, você entendeu? Então, eu acho que assim... Mas é identificável. Que são algumas pessoas, não é para todo mundo. Não é para todo mundo porque, de uma certa forma, volto a falar... Lá no início da live, como a gente tinha falado, para quem está chegando agora, eu falei de 4 estilos de pessoas: dominantes, influentes, estáveis e conformes. Geralmente, as pessoas que estão cada vez mais entrando em ação para esse processo são dominantes e influentes. Os estáveis, ou eles estão cada vez mais introspectos, tentando trabalhar a sobrevivência dele com ele mesmo, porque é uma luta, e os conformes tentando achar uma regra da qual não vai existir uma regra mais. Você me fala qual que é o comando de amanhã. Agora não é o momento de planejamento, de plano somente. Agora é o momento de ação, é partir para ação, né? Então, se você busca um emprego, tem que sair caçando um emprego. Se você busca empreender, precisa estudar e tentar analisar como você vai empreender. Então, todo esse movimento, ele precisa começar a rodar. Então, dominantes e influentes, nesse momento, começam a abrir mais espaço, a garimpar. E outros vêm atrás. Isso é muito natural.
né? E as outras Perfeito. pessoas, elas vêm atrás para dar suporte. O cara que cuidava de 7 computadores, ele está cuidando de 100, provavelmente ele vai contratar um auxiliar, um assistente que vai trabalhar na home Já office da casa dele contratou. É e isso já manda mesmo. para lá. E é isso que eu ensino as pessoas a fazerem. Se você não tem uma linha de produção aqui, você conta com outras pessoas. Quantas agências de comunicação surgiu nesse momento que a agência de comunicação e marketing, há algum tempo, estava um pouco esquecida? Por quê? Porque todo mundo sendo autônomo ali e criando as suas próprias coisas. Hoje voltou de novo. Olha, puxa, eu preciso de uma peça publicitária, eu preciso de um release, eu preciso de várias coisas como você faz, que vai ajudar de uma certa forma. Então, as coisas elas estão se reinventando e nós precisamos enxergar isso. E você sabe que você falou uma coisa muito legal, porque eu, como consultora de marketing e comunicação, antes eu ouvia muito assim, não, mas pode deixar que meu filho faz. Não, eu tenho um primo do tio, o sobrinho faz para mim. É legal que é possível fazer, e é legal que você consiga fazer. Mas o estratégico, que é o pensar na forma, entender Sim. o que é nisso e falar com o público, realmente também não é para todo mundo. E é Sim. legal esse respeito das capacidades, né? Porque é engraçado, né? A habilidade do simplesmente fazer não quer dizer que você vai ser estratégico. Então, de uma certa forma, Pode eu ser um posso tiro ensinar. igual para Eu todo posso mundo. te dar uma receita de bolo, você fazer um bolo. E aí você fez o bolo, ficou bonito, lindo. Agora vende o bolo. É um outro recurso. Você precisa ter comunicação, você precisa ter Passo estratégia, 2. você precisa identificar nicho de público, coisas que as pessoas muitas vezes não reconhecem nesse momento, né? Então eu sempre falo, atuando como coach e mentor de algumas pessoas, eu sempre falo assim, o que a gente está discutindo aqui, eu tenho que entrar no seu sonho, eu tenho que entrar na sua matrix. Eu tenho que viver você, né? Adoro essa conotação da Matrix. Dá vontade de assistir Matrix de novo. Eu tenho que viver a sua Matrix. Eu tenho que estar ali, ó. Às vezes eu tenho alguns insights no acordar, no levantar, no tomar café. No banho. Puxa, eu preciso falar isso para a Nádia, que isso faz sentido para o negócio dela. Então ele não é aquele modelo que muitas vezes a pessoa vem, vamos fazer um exercício, né? Aquele modelo coach Kumon. Não, é totalmente diferente. O que eu falo para as pessoas, eu trabalho, eu vendo de uma certa forma para ela estratégia. Eu sempre estou trabalhando na estratégia dela para que ela tenha mais sucesso. Esse acaba sendo o meu papel. E que sozinha é muito mais difícil, porque a gente não tem Muito técnica para isso. Mas Sim. eu queria falar uma coisa também. Eu ouvi um exemplo aqui no condomínio algum dia desses, há uns 3 meses atrás, por exemplo, falando de algum tipo de especialidade na Itavuvu. Aqui em Sorocaba tem uma avenida que chama Itavuvu, minha gente. Eu tenho vários amigos aqui de Bauru que não vão entender. Mas o exemplo tem uma padaria X aqui e tem uma padaria Y aqui. A estrutura é muito parecida, uns vidros bonitos, uma vitrine legal, beleza. Qual que é a diferença? O dono. Né? O dono, o mindset do dono, que passa para os funcionários, que exporta isso para o cliente, muda tudo, né? Uma pessoa que capricha no atendimento, que pensa no estacionamento, que pensa na climatização, o cheirinho, tudo isso é um mindset muito além do que abro a padaria, boto 2 balconistas e estamos vendendo pão. E esse é um modelo dos anos 80, né? Exato. Tem muitos perfis que a gente vai detectando com o tempo. Seja o dono da padaria, que me manda um WhatsApp para falar que saiu uma fornada de tal coisa. Tem uma novidade, né? Aqui em Sorocaba a gente tem mania da coxinha, né? Coxinha de carne seca com tralelê, tralalá, tralalá. Você vai lá experimentar, porque o cara mandou WhatsApp no meu celular. Sim. E isso aí também está no reinventar. Eu me divirto muito, né? Como olhando com a visão de consultora, às vezes, principalmente quando eu estou em shopping, eu bato o olho e falo, gente, não é impossível que o cara fez um planejamento arquitetônico, montou uma loja como essa, está pagando caríssimo o aluguel de um espaço como esse, está colocando um produto sem estudo nenhum, não teve estudo, né? E de uma certa forma ele vai quebrar. Aí você dá 3 meses, 8 meses, o cara quebra. Por quê? Esqueceu de fazer planejamento, ele não é bom em planejamento, às vezes ele até tem o dinheiro, ou às vezes, muitas vezes, ele até teve uma ideia, acordou com aquela ideia na cabeça. Eu atendo muitas pessoas assim que acordam com ideias e eu faço elas desistirem dessas ideias muitas vezes, para elas pouparem o dinheiro delas, porque elas vão investir de forma errada. Porque só foi uma ideia, deixa passar. Só foi uma ideia. Entre uma ideia e a realização, e o resultado disso é totalmente diferente. As pessoas esquecem disso. E muitas vezes eu vejo isso, eu falo, puxa, vai fechar, né? Como que eu vou abrir um negócio aqui que muitas vezes não vai ter essa funcionalidade, não passa um público aqui específico para isso, porque não estudou, não teve essa leitura, não gastou um pouquinho mais, né, daquele projeto que ele deveria ter colocado,
que é o acompanhamento de uma consultoria, o acompanhamento de um direcionamento, para que você possa ter um resultado mais efetivo. E eu mostro para você que isso é muito real, porque eu tenho pessoas que vieram para um processo de coaching de empreendedorismo, onde nós discutimos o sonho, o desejo, o propósito dele, o investimento financeiro que ele tem, em quanto tempo ele pode gerar o ROI, o retorno sobre investimento. Conversamos sobre muita coisa, sobre marketing, comunicação, sobre tudo isso, como fazer o lançamento de tudo isso, e aí ele fala, puxa, isso é viável, isso é bacana, isso vai me reverter em resultado em tanto tempo. É esse mapa que muitas vezes as pessoas elas não têm, porque elas não querem pensar, elas querem simplesmente realizar através do sonho. Então isso é muito ruim. E tem o contrário também, né, meu amigo? Porque a pessoa vai com o sonho, bota no papel, te fala tudo. Amigo, me direciona aqui. Aí você fala, amigo, você entendeu que não vai dar certo pra você? Você tem 5 filhos, você quer dedicar 5 horas no negócio, se você não tiver 14 horas lá dentro, você nem começa. Sim. Isso é bem comum, né? A semana passada eu tive uma conversa com uma pessoa que estou acompanhando já há um tempo e a pessoa falou, por exemplo, vou montar X ou Y, o que você acha? Falei, qual é o valor da franquia? Quanto custa a franquia? Quanto tempo de retorno? Aí eu comecei a fazer perguntas e não tinha resposta. Eu falei, primeiro começa a pensar nisso. Segundo, e por último, você não domina nenhum dos dois negócios. Isso vai ser um risco para você. Você não conhece o negócio. Ah, mas qual é a visão da pessoa? Tem uma grana, tem um bom dinheiro, embora muitas pessoas estejam em situações ruins, outras não estão, e tem o dinheiro, Sim. quer investir. Então, vamos investir da forma correta, algo que você domine, algo que você tenha mais conhecimento, algo que você possa ter Navegue, né, com tranquilidade. Exatamente, para que você tenha um retorno, não uma perda, né? Porque senão todo esse investimento que você tem, em um ano aí você perde até muitas vezes menos. Precisa de planejamento. Então, planejamento e especialmente quando abre-se um negócio que você tem tempo, né? Tem que ter esse timing de planejar. Agora, mental, quando a gente fala... E quando a gente fala nesses modelos mentais, em relação a deixar um recado, porque a gente já falou pra caramba, a gente tem 7 minutos. Claro. Quando a gente vai deixar um recado para as pessoas em relação a esse mindset de crescimento, de ver uma habilidade sua e de repente ver uma oportunidade fora, ou mesmo dentro da sua companhia. Você está sempre fazendo um relatório X faz 18 anos. Será que você não tem a capacidade de entregar o relatório e mais alguma coisa, né? Essa questão do mindset de crescimento, ele pode ser exercitado, né? Aí entra uma curva que eu escrevi até um livro sobre gestão de talentos, que é o Construindo Conhecimento. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas: o ser humano ele vive entre a euforia e o deprimido. Então ele está nessa sazonal, ele não é linear, ele não é motivado todo dia 24 horas, né? Aparente, então, afinal nós estamos vivos, né? Quando chegar na UTI e fazer pi, morremos. Então ele não consegue manter sua mente aqui. E de uma certa forma, quando ele entra nesse módulo de stand-by, ele entra nesse modelo de, puxa, agora eu não consigo enxergar outras possibilidades. Ele começa a fazer exatamente só aquilo, porque ele não consegue mudar o caminho. E se ele não for impulsionado pelo seu gerente, pelas pessoas que estão em volta dele, pelo seu chefe, dentro da família, se você não troca de caminho, você não enxerga coisa diferente. Uma das técnicas que eu sempre falo para as pessoas, eu falo, poxa, você já parou para mudar o caminho, a rota? Pega o carro e vai para um outro caminho. Pensei nisso também. Na hora que você muda a rota, você fala, nossa, mas quem colocou esse prédio aqui? Não, esse prédio já existia. Você não parou para prestar atenção. Então, esse modelo mental, muitas vezes, que fixa a gente, faz com que a gente não seja tão criativo, que a gente não consiga inovar mais. Isso é muito ruim. E aí, pouquíssimas pessoas conseguem ter essa capacidade de se reinventar e buscar essa ascendência no crescimento de carreira, através do aprendizado, através do relacionamento, através do network, utilizando redes sociais de uma forma inteligente para que consiga estabelecer relações. Isso são poucas pessoas que conseguem enxergar dessa forma. Sim. E tem um negócio aí em relação, por exemplo, à simples prática de mudar a forma de fazer ou o jeito de conduzir o seu caminho, né? Às vezes você vende alumínio, né? Sei lá, fachada de alumínio, que eu já atendi um cliente nesse segmento. Se você, de repente, fazer caminhos diferentes, você vai, inclusive, encontrar construções que estão na fase de acabamento e que você vai poder abordar e falar o que você faz da vida. Se toda vez você pega a Dom Aguirre e vai reto até o Campolim,
o seu cenário vira paisagem, o carro quase que vai sozinho. O seu Sim. cérebro trabalha exatamente a programação dos últimos 3 anos, né? E é legal esse desconforto que a gente pode provocar na gente, né? Sabe uma coisa que eu faço, que é um exercício que eu sempre faço, quando principalmente eu vou passear com os amigos, vou sair tudo, aí eu pego sempre e falo o seguinte, gente, quem quer dirigir? Às vezes você vai com o meu carro mesmo, quem quer dirigir? Eu quero sentar com o passageiro, eu quero ver por um outro retrovisor, eu quero ver por uma outra forma, uma outra Observar. dinâmica. Porque se eu estiver no volante, eu vou estar ativo, eu vou estar com outro olhar, eu vou estar com uma outra percepção. Então isso é uma regra de mudança de mindset, isso é uma quebra de modelo mental que faz com que você enxergue de uma outra forma. No trabalho é muito importante isso, a gente ter humildade de quando você vai apresentar alguma coisa, antes de apresentar, fala, Nádia, dá uma olhada aqui, vê se tá bom isso aqui. E eu faço isso constantemente com a minha equipe. Então muitas vezes eu tenho que mandar um e-mail, eu pego, mando para a Tafila, eu mando para o Gabriel, falo, dá uma olhada, vê se é isso, tá legal, mas podem falar, vê se é isso mesmo. Por quê? Não é porque eu sou chefe ou deixo de ser tal status, mas é importante compartilhar porque as pessoas vão somar percepções e ali você tem um processo melhorado. É isso. Só que você, Paulo, ou outros seres humanos, óbvio, tem que estar aberto porque vai ouvir. Não, Paulo, você escreveu aqui com C e com S, não é com eu já de falo burro, exatamente, corrija aí, porque olha, eu corrigir. fui só criando, né? Eu só fui criando. Agora você corrige e fique à vontade, eu te dou toda a liberdade para isso. Isso é muito importante. É isso, é muito legal. E tem outra coisa também. Ai, até a Nathalie da Irlanda tá assistindo, gente, que orgulho. Bom, que delícia, estamos internacional. A gente gosta desse negócio internacional, né? Mas eu queria também dizer... A gente com a Globo News e CNN, estamos ali, ó. Estamos juntinhos. Estamos juntos, nossa. A Carol, que eu vou fazer a live sábado, ela falou, Nádia, eu acho que esse jeito de falar, você podia transgredir para outros canais. Eu falei, não, amiga, esse canal é só nosso, amigos, né? Não serve para modelos padrões. Sim. Bom, eu queria também falar um pouquinho aí, nesses 2 minutos, em relação à aceitação. A gente pode tentar nessa inovação, a gente pode sim sair da casinha e tal, mas é importante a gente respeitar a nossa história e o jeito, né? Não que síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas tem coisas que, tipo, eu sou muito espontânea. Não adianta eu tentar transformar Nádia em tímida, uma pessoa mais reservada, porque eu vou infringir o que sou. Então eu tenho que adaptar o que sou a esse mindset de crescimento, né? Tem que ter esse respeito por si mesmo, né? Sim, primeiro busca esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, e que é um outro tema que a gente pode discutir futuramente. Trabalha essa inteligência emocional. Amado, mais uma hora de live. E ao mesmo tempo, você começa a olhar para o outro. Você só começa a avaliar o que você deve falar para cada pessoa, porque você já tem a sua própria leitura e a leitura dos demais. Ai, perfeito. Você vai customizando a sua comunicação. Mas eu queria falar sobre isso. Por exemplo, a comunicação dessa questão do mindset de crescimento. O jeito que eu falo com você, eu não posso falar com a minha mãe e falar com minha filha e falar com meu esposo. A gente também tem que causar adaptabilidade nisso tudo. Sim. E você me ensinou isso. Da mesma forma que muitas vezes, quando eu estou falando para um chão fabril, 500 funcionários, 1000 funcionários, é uma linguagem. Quando eu estou falando com o nível de liderança, que é o nível tático, é uma outra comunicação. Quando eu estou falando com o alto executivo, é uma outra comunicação. Adorei, hein? E eu também. E eu, Nádia, um constante aprendizado, que eu vou viver até o 100, com certeza, com tanta tecnologia e suor. E eu estou em constante aprendizado, mas eu entendi o quanto esse disruptivo com o cliente, às vezes eu falava de mídia, eu falava de comunicação, ele não estava entendendo nada do que eu estava falando. Não acompanha, né? E eu tive que descer vários degraus em relação ao vocabulário, à explicação e didática para conseguir hoje também alcançar meu público. Tem um ditado que eu sempre falo assim, o problema não é do cliente, o problema é nosso mesmo. Se o aprendiz não aprendeu, o instrutor não ensinou. Então, muitas vezes, você tem que desenhar, você tem que falar em hebraico, mas faz você mímica. tem que codificar, exatamente, codificar na linguagem que alguém aprenda. A partir do momento que essa pessoa aprendeu, você fala, estou fazendo um bom trabalho. Por isso que eu busco feedback constantemente. Então, para quem está nos ouvindo, vocês estão gostando? Ficou claro? Me dá feedback. Dá coraçãozinho aí pra gente, por favor. Se foi legal o tema e se vocês estão entendendo. Para nós é muito importante. Para saber se vocês estão entendendo o que a gente está tentando passar para vocês. Senão a gente vai melhorando o tempo todo. Então é muito importante vocês darem... Eu dei aula para 64 engenheiros a semana passada, online. E aí eu falei, no Zoom, aí eu falei para eles, eu estava falando sobre comportamento. Pessoal, está sendo legal. A cada 25% da aula, a cada 4 horas de aula, eu sempre explicava, perguntava para eles.
Tá bacana? Me dá feedback, porque o feedback é importante, saber se a gente está no caminho certo ou na onde a gente tem que fazer os ajustes finos. Isso é muito importante pra gente. Aí, ó. Isso é muito E importante. feedback é retorno, seja para elogio, ou para ajustar, ou para criticar, Sim, mas é sim. Quem está se expondo tem que ter essa visão. Tem que, muitas vezes, ajustar, tem que se explicar às vezes, tem que se organizar. Quem está exposto tem que fazer isso. Isso é muito importante. Isso é uma técnica que eu utilizo em formação de liderança, em formação de gestores. É fundamental para poder você acompanhar o seu dia a dia. Perfeito. Gente, olha, posso falar? Amigo, você vai ser derrubado, é para falar. Não, eu só quero falar, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, me acompanhem no meu feed, né? Lá no Insta, @Paulo Paiva Palestrante. LinkedIn também é muito importante, para quem quiser manter o contato através do LinkedIn, @Paulo Paiva Palestrante, Facebook e eu também. recomendo. E meu site, www.paulopaiva.com.br. Vai ser um prazer aí, Isso tá? aí. Os Eu amigos da já Naira se recebi. tornarem meus amigos. Exatamente, eu já recebi alguns contatos aqui. Eu quero te agradecer muitíssimo. A gente vai ser derrubado em 20 segundos. Muito Ok. obrigada e até a próxima live. Isso aí, o coraçãozinho para todos. Muito obrigado, gente.